Quando eu tinha 32 anos, tinha economizado dinheiro o suficiente para comprar minha primeira casa. Não era nada especial e, honestamente, levando tudo em consideração, não ficava no melhor bairro. Mas mesmo assim, eu estava orgulhoso da conquista. Conheci todos os vizinhos próximos e posso dizer que nas primeiras 2 semanas após me mudar, considerando o bairro, fiquei surpreso ao descobrir que todos pareciam ser bastante simpáticos. Alguns deles até me convidaram para jantar algumas vezes. Tendo vivido em apartamentos diferentes durante toda a minha vida, isso não era algo a que eu estava acostumado. Claro, nem todos eram assim. A 2 casas da minha, morava um homem que devia ter uns 65 anos. Assim que me mudei, toda noite ou algo do tipo, esse cara batia à minha porta da frente em algum horário absurdo, pedindo coisas. Por exemplo, da primeira vez que aconteceu, ele me pediu um pacote de molho de tomate que eu não fosse comer. Outra vez, ele me pediu se eu poderia encher um balde com água, porque a água dele estava desligada. Eram coisas aleatórias, mas compreensíveis até certo ponto. Mas eu traçava uma linha quando ele começou a me pedir dinheiro. Eu pensei que não tinha obrigação de estar sempre atendendo às necessidades desse cara. Quer dizer, eu praticamente tinha acabado de conhecê-lo. Eu comecei a abrir a porta para os batidas dele cada vez menos. Mas isso não parecia ter qualquer efeito sobre a frequência com que ele aparecia. Pule algumas semanas até uma noite, mais uma vez, uma batida. Eu planejava ignorar, como já estava acostumado a fazer naquele ponto. Mas, olhando pelo olho mágico, notei que o cara parecia perturbado. Vendo isso, decidi que o certo a fazer seria abrir a porta. E foi o que eu fiz. Perguntei o que ele precisava e a resposta dele não foi nem um pouco o tipo de resposta que eu esperava. Ele me pediu para ir até a casa dele e mostrar como usar a nova churrasqueira dele. Isso aconteceu por volta da meia-noite, o que, na minha opinião, era um horário extremamente estranho para começar a fazer churrasco. Mas, contra o meu melhor julgamento, decidi ajudar. Naquela época, eu estava bastante envolvido com culinária, então achei que não seria o fim do mundo tirar 10 minutos para mostrar ao cara como funcionava uma churrasqueira elétrica. Eu disse a ele que estaria lá em um segundo e que só precisava colocar alguns sapatos. Ele agradeceu e voltou para sua casa. Alguns minutos depois, eu fui para a casa dele. Abri um portão e entrei no quintal dele. Estava escuro, então era difícil enxergar, mas estava claro que não havia churrasqueira. Além disso, eu não conseguia ver ele. Embora a porta dos fundos dele estivesse aberta. Eu então chamei por ele e ouvi uma voz dizendo: "Ei, estou aqui embaixo. Preciso da sua ajuda para pegar carne do freezer." A resposta abafada veio de um porão logo à minha esquerda. Eu estava hesitante em descer. Não havia luz lá embaixo, na verdade, não havia uma única luz acesa em toda a casa. Eu me inclinei para descer as escadas e perguntei se ele poderia acender uma luz para eu poder enxergar. Ficou silêncio por alguns segundos. Eventualmente ele respondeu: "Não, elas estão quebradas, não posso fazer isso." Eu sabia que algo estava estranho naquele ponto. Eu gritei algo como: "Acho que vou embora, cara." Eu juro por tudo que é mais sagrado, um segundo depois de eu ter dito isso, eu ouvi passos audíveis correndo escada acima. O instinto de fugir ativou imediatamente. Corri direto para minha casa e tranquei a porta. Afastei as cortinas de uma das janelas e olhei para fora, mas não vi nada. Eu estava aterrorizado. Pensei em chamar a polícia, mas decidi não fazer isso, pensando que realmente não conseguiria provar qualquer coisa que havia acontecido. Pelos próximos dias, eu não saí de casa para nada além de trabalho. Durante esse tempo, nunca mais vi o cara, e nenhum toque tarde da noite aconteceu. Exatamente uma semana depois, estava conversando com meu vizinho do outro lado da rua. A conversa acabou caindo sobre o que eu tinha experimentado e como eu estava planejando me mudar por causa disso. Mas fui recebido com um olhar de confusão. Fui então informado de que ninguém morava na casa de que eu estava falando. Ela estava abandonada havia 2 anos. Isso levou meu vizinho a chamar a polícia. No entanto, a polícia não encontrou nada dentro ou ao redor da casa. Mudei-me algumas semanas depois, e isso é tudo que sei. Quando isso aconteceu,
eu tinha 20 anos e estava esperando os resultados para saber se passei para a faculdade de nutrição. Eu morava em um bairro tranquilo e bem humilde com meu pai e minha madrasta, onde a maioria dos vizinhos se conheciam e interagiam frequentemente. Quase todo sábado à tarde depois da academia, eu ia na casa de um casal adorável que se mudou para a casa ao lado há cerca de um ano, para ajudar a Susan com algumas coisas relacionadas ao seu computador, como mexer em planilhas e coisas assim. Apesar dela ser professora, ela não sabia mexer quase nada em computadores e seu marido John, que era policial, estava sempre fora e não podia ajudar ela. Era algo simples e me rendia algum dinheiro que me ajudava a pagar a academia. Eles eram simpáticos, sempre prontos para ajudar e sinceramente, todos gostavam deles. Em um sábado desses fui ajudar Susan como de costume. Nesse dia em especial eu estava ajudando ela a editar algumas fotos. Susan pediu para mim ir até um pequeno escritório onde John costumava passar muito tempo quando estava em casa para pegar um pendrive, que ela tinha emprestado para ele, que continha as fotos de seu casamento. Fui então pegar o pendrive. Chegando no escritório, procurei pelo pendrive e finalmente o encontrei dentro da gaveta, só que havia outros 3 pendrives. Como o computador de John estava ligado, tomei a liberdade de conectar o pendrive para achar o certo. O primeiro havia apenas arquivos de impostos, contas e alguns contratos. O que continha as fotos era o segundo. Por mera curiosidade decidi engatar o pendrive que faltava, para saber o que tinha dentro. Eu pluguei, e tinha uma pasta com algo que ninguém poderia imaginar encontrar nos arquivos de alguém tão gentil e prestativo como John. Fiquei chocada com o que estava vendo e não pude acreditar que o homem que conhecíamos tão bem estava envolvido em algo tão estranho. Naquela pasta havia outras várias pastas, com o nome de diversas mulheres do bairro, inclusive o meu nome estava ali. Quando cliquei para abrir a pasta com meu nome, me deparei com várias fotos minhas que eu tinha em minhas redes sociais e continha também um arquivo TXT, com várias informações como idade, altura, peso, cor de pele, tamanho dos seios e cintura, além de vários links de roupas eróticas e acessórios adultos, e no final de tudo tinha uma linha destacada em vermelho, com a seguinte frase: valor a oferecer, 2.500. Eu estava inquieta. Minhas mãos tremiam, mas não conseguia parar de inspecionar cada pasta. Todas seguiam o mesmo padrão, mas com as roupas e acessórios eróticos mudando de acordo com as mulheres e no fim com aquela maldita frase, valor a oferecer. Mas tinha algo diferente em algumas, algo que me deixou mais em choque, porque até então eu acreditava ser apenas uma fantasia doentia de um homem, mas em algumas das pastas tinha mais uma pasta dentro e nelas haviam fotos e vídeos com as mulheres usando aquelas roupas dos links e com o dinheiro jogado. Eu demorei para processar, mas várias daquelas mulheres aceitaram o dinheiro, algumas que malhavam no mesmo lugar que eu e eu via frequentemente. Ainda abalada, apaguei o arquivo com meu nome e coloquei o pendrive no lugar. Respirei fundo e voltei para Susan com o pendrive das fotos de seu casamento. Não sei se fiz certo ou errado, mas decidi deixar as coisas como estavam. Passado alguns meses, John e Susan se separaram. Ambos se mudaram do bairro e desde então nunca mais ouvi falar deles. Não sei se Susan descobriu e esse era o motivo. Eu torço para que sim. Às vezes ainda me pego pensando se eu devia ter feito algo a respeito.